Oi pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou Vitor Bruno, sejam bem-vindos ao meu canal e esse é o terceiro vídeo da série Tenha Bom Ânimo, as provações são oportunidade de vitória. Nesse vídeo eu vou falar sobre um personagem bíblico que teve alguma experiência de fé, respondeu em fé e obteve alguns resultados extraordinários, né? Eu gostaria de falar sobre Pedro, que teve algumas experiências extraordinárias com Jesus, mas eu gostaria de destacar pelo menos dois pontos que eu acho interessante. A primeira é a passagem da pesca maravilhosa, né, que acontece ali, que é narrada em Lucas também. Eu acho muito interessante essa narrativa, porque Pedro já estava ali numa situação onde ele estava guardando as redes, né, depois de uma pesca, ele guardava as redes, lavava tudinho direitinho, depois de ter pescado uma noite inteira e ter sido frustrado, fracassado porque não pegaram peixes, né? Foi uma noite ruim de trabalho. E de repente, naquele meio tempo em que eles estão lavando as redes, guardando as ferramentas e equipamento, Jesus aparece para Pedro e diz para Pedro o seguinte: vai lá e volta ao trabalho, volta para o alto mar, refaz tudo de novo e lança as redes, né? E aí é uma situação tanto quanto esquisita, porque imagine Pedro naquela situação, depois de estar ali cansado, trabalhando, frustrado por não ter apanhado nada. Jesus aparece diante dele e fala para ele: volta lá e vai pescar. Pedro poderia ter simplesmente interpretado de uma forma talvez mais grosseira, como talvez nós faríamos, né? Dizendo assim: olha só, Jesus, você não me leva a mal não, mas você é carpinteiro, você entende de madeira, de pesca entendo eu, e o mar não dá para peixe, né? Mas não, muito pelo contrário, Pedro viu ali uma oportunidade diante daquela situação adversa e ele olhou para Jesus e disse: eu vou sim, sobre a tua palavra eu vou lançar as redes, ou seja, a responsabilidade está contigo. E Pedro partiu para o mar e eles foram lá e lançaram as redes para pescar, né, mediante aquela palavra de Jesus, e o resultado foi extraordinário. Eles pegaram peixes de uma forma que as redes chegavam a romper, né? Elas não aguentavam comportar a quantidade de peixe que eles pegaram. E Pedro teve que chamar ajuda, pedir aos outros barcos, aos outros pescadores para vir ajudar, de tamanho recurso que foi, e ali ele experimentou algo maravilhoso. E a dica é que, se você está passando por uma situação adversa, responda em fé, tenha confiança, responda com uma atitude de fé, uma atitude vencedora, que você vai experimentar resultados positivos. E a outra situação que eu também acho muito fantástica é a situação onde Pedro anda por cima das águas, cara. Ali é uma coisa louca, é muito doido isso, né? Porque eles estavam ali dentro de um contexto onde eles foram buscar o barco ali, que Jesus estava fazendo uma das suas pregações, seus discursos, e aí eles foram buscar o barco para poder ir para outro lugar. E nesse meio tempo eles entraram numa tempestade, ficaram à deriva, e ali, assustados e tal, Jesus vem encontrar eles andando por cima das águas. Mano, isso é uma doideira. Eles acharam que era um fantasma, ficaram atemorizados, ficaram loucos, pavorados, né? Meio que atividade paranormal, assim, uma coisa meio que, né? E Jesus disse: não, calma, não criemos pânico, sou eu, Jesus. E dentro desse meio termo, desse tempo, né, meio tempo, que eu acho muito interessante é a atitude de Pedro, né? Pedro ali pensando que era um fantasma, e o fantasma, o suposto fantasma, diz: não, calma, sou eu, sou Jesus. E Pedro agora tem uma grande sacada, uma ideia muito boa para lidar com a aparição. Ele diz assim: se tu é mesmo Jesus, se tu não é um fantasma, manda eu ir aí ter com você andando por cima das águas. Mentira! Gente, isso é loucura total. Quem faz isso? Quem pensa numa coisa dessa? Não, é claro que eu vou perguntar se é Jesus, né? Porque Tomé mais lá na frente, sabe, César, deixa eu enfiar o dedo aí, senão eu não vou acreditar. Mas Pedro não, Pedro diz: deixa eu descer do barco e andar por cima da água, senão eu não vou acreditar, né? Mas bem, Jesus disse: vem então, Pedro, é desse que eu gosto, pode vir, desce do barco e vem andando para cima de mim. Pedro desceu do barco, foi andando sobre as águas, foi ao encontro de Jesus, e essa é uma das maiores loucuras que eu já vi
de história, né? Já vi na história da Bíblia, não estava lá presente para ver, mas essa é uma das maiores loucuras que eu creio, né? Pedro andou por cima das águas e isso foi muito bom, muito interessante você ver isso, né? Poxa, ele teve uma atitude louca de descer do barco, lembrando que o contexto era de uma tempestade, mas naquele momento ele focou em Jesus, ele depositou a fé dele em Jesus, a visão dele, o diálogo dele, a audição dele, as palavras que ele ouvia agora era de Jesus. Ele tinha perdido o foco daquela situação temerosa de tempestade e ele começa a andar por cima das águas ao encontro de Jesus. Isso eu acho muito interessante e fantástico. Mas no meio tempo, no decorrer de tudo isso, Pedro começou realmente a perder o foco e aí ele começou a olhar para as ondas, para os ventos fortes, para a tempestade, para a situação, né, que ele estava, e dentro disso ele começou a deixar aquilo invadir o ser dele, e aquilo que era uma resposta de fé diante de uma situação adversa, Pedro começa agora a dar uma resposta emocional, onde ele começa a ficar com medo, ficar preocupado, mesmo andando por cima das águas. Agora o vento forte e as ondas agitadas começam a fazer com que Pedro perdesse o foco daquele que o estava sustentando, que era Jesus, ou a sua fé, e passa agora a fitar naquela situação de dificuldade, de talvez um pavor, um medo, né? Um desespero ali de ver aquelas ondas fortes e agitadas, mesmo andando por cima das águas. Então Pedro começa a submergir, que isso também é outra loucura, né? A cabeça vai... Né? Como alguém começa a afundar? A gente não começa a afundar, né? A gente afunda. Pedro não, Pedro começou a afundar, devagarzinho começou a afundar. E ali Jesus toma ele pela mão e sustenta ele, dá uma palavra assim, bem maneira para ele, homem de pouca fé, porque duvidade. Mas enfim, trazendo isso para nossas vidas, muitas das vezes nós nos encontramos igual a Pedro, né? Dentro desse contexto, a gente às vezes até começa a agir, a andar em fé, a gente tem uma resposta de fé, a gente está todo animado, encorajado, e a gente começa a andar por cima das águas dentro da nossa situação de vida, a gente tem uma resposta boa de fé, mas no decorrer da situação, nós começamos a oscilar e o nosso foco começa a sair de Jesus, da sua palavra, daquilo que ele diz ao nosso respeito, e muitas das vezes começamos a focar na situação que vai dizer que não vai dar certo, que está dizendo que você não vai conseguir, que está dizendo que isso não é para você, e a gente começa a ir afundando, os nossos projetos começam a ficar paralisados, as nossas decisões começam a não ser mais decisões importantes em Cristo, mas sim decisões baseadas no que a situação está nos dizendo, e a gente começa a naufragar e a afundar na nossa fé. Mas eu quero encorajar você a ter um bom ânimo e a respirar fundo e continuar firme na sua fé, seguindo em frente, andando por cima das águas, com o seu foco em Jesus Cristo, porque aí você não vai afundar. Mas se caso você perecer, se caso você no meio do caminho vier a naufragar, porque isso é natural, nós somos humanos, né? Nós falhamos, não tenha desespero, tenha bom ânimo, é só clamar por Jesus, que Ele vem ao seu socorro e te segura com as mãos fortes e te coloca de volta de pé por cima das águas. Então é isso aí, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o seu like e não se esqueça de se inscrever no canal, de assinar o sininho de notificações, assinar, eu sempre esqueço de falar direito, né? De ativar os sinos da notificação. E se você quiser deixar o seu comentário aí a respeito do vídeo, o que você achou, do que a gente precisa melhorar, ou de alguma sugestão de um tema que você acharia que seria bacana a gente fazer aqui, pode ficar à vontade. A gente se vê no próximo vídeo.